Era muito restritiva mesmo, eu comia tipo 1200 calorias, é ridículo, é tipo um cão de 20 quilos tem que comer, ou uma criança. As dietas ao longo de 10 anos trouxeram mais 20 quilos e não menos peso, não é? Eu lembro-me que tinha uma amiga que ia comigo, pesávamos-nos antes de treinar, não bebíamos água nenhuma no treino, porque nós queríamos nos pesar no depois do treino. Ainda consegui manter o peso durante uns meses, muito pouco, e depois voltei a ganhar o peso todo que tinha perdido, e agarrei-me tanto àquilo que eu olhei para aquela dieta como se fosse salvar. Tive anos presa nisto. Se funciona temporariamente, podemos dizer que isso funciona verdadeiramente? Tive consultas com nutricionistas e nunca ninguém me perguntou nada em relação àquilo que era o meu comportamento alimentar. Eu pensava em comida a toda a hora. É que antes eu estava na cama e eu lembrava-me, eu tinha tipo o separador aberto de tens um chocolate no armário. Em termos de relação com a comida, foi ficando uma coisa muito mais estável e de repente imagina, esquecia-me que tinha um chocolate no armário. O meu corpo não tem nada a ver com a pessoa que eu vou ser. Hoje sou eu que faço a intro. Quem é que é a nossa convidada de hoje? Será que é uma ex-cliente? Será que é alguém especialista em alguma área complementar? Pensam vocês? Não. Clara Dias é a nossa convidada de hoje. Já fui eu, agora capta a ti. O que é que tens a dizer acerca disso? É que tens que fazer as perguntas. Isto vai correr muito mal. O que é que tens a dizer acerca disso? Estavas a partilhar comigo que estavas um bocadinho nervosinha, não é? Um bocadinho nervosa. Porque, não sei, eu acho que falar de nós é sempre um bocado estranho, não é? E eu tenho a crença que sempre que me fazem assim perguntas muito abertas sobre mim, de repente dá-se uma branca e eu já sei E vais paralisar. e eu já sei que vais perguntar quem é a Clara e eu fico do género, estou à espera que a Clara responda porque a Clara não sou eu. Onde é que está a Clara? Quem é a Clara? Também não sei. Despersonalização. Sim. Mas pronto, cá estamos. Ainda por cima não gravamos há tanto tempo. É, não é? que O voltar é sempre duro, não é? É. Faz-me lembrar o ginásio. Quando abandonamos, o voltar, sabes, é preciso ganhar o ritmo novamente. Eu sinto que o podcast é igual. Pois, Tiago, mas tu já só vais fazer perguntas. Estávamos a vir para Só? cá. Achas que fazer perguntas não Estávamos a é, vir não para é cá uma tarefa E difícil? o Tiago acha que Fazer boas perguntas. estar a fazer as perguntas que ele já pensou quais é que seriam é mais difícil do que estar a responder. Não, mas espera aí. Pensei quais é que seriam, dá o contexto todo. Pensei quais é que seriam, porquê? Porque tu disseste-me que sentes-te mais confortável se eu te enviar as perguntas antes. Senão eu nem escreveria Eu as já sei que perguntas. ele não vai fazer as perguntas que ele me enviou. Isto é só uma estrutura. Mas pronto, olha, eu vou Uma ser estrutura honesta. Eu vi base. as perguntas que o Tiago me enviou, mas honestamente não pensei em respostas. Ou seja, meio que olhei, meio que pensei, sim, não sei o que é de responder a isto, mas quando chegar à altura há de sair alguma coisa. E disse ao Tiago, por favor, se eu encalhar, puxa por mim. E pronto, cá estamos. É só para te dar aquele confortozinho do controle, não é? Ou seja, ao menos eu sei para onde é que eu vou, Então, então... mas agora estás-me a dizer que não vais fazer nada disso, já me estás a tirar o pó. Não. Mas lá está. Não vou fazer completamente contrário àquilo que te enviei, mas Eu acho que... o que eu te quis dizer é que é só uma estrutura base. Eu gosto de improvisar pelo caminho, sentindo que vai para onde tiver que ir. Mas acho que já começamos aqui a entrar num tópico meu, que é esta necessidade de controle que eu tenho. Eu gosto de ter tudo sobre controle. E lá está. Podemos começar por aí. Quem é que mim, é a Clara para além da profissional e da pessoa que tem... Tem o docinho da semana. Aí, pois é. Aí já ia saltar o docinho da... Então apresenta o Não, é que docinho eu da tenho que semana. estar aqui no papel de entrevistada, no papel de Este pessoa... entrevistado, repara, este entrevistador, aliás, precisa de orientações, que eu também, sabes que a organização e a estrutura não é o meu forte. Pois, Tiago, mas Então não pode bora ser. lá, apresenta lá, porque este travesseiro que à Pronto. partida já me parece mal. Eu trouxe este travesseiro, que, pronto, conseguem ver, acho eu. Mas, Tiago, desculpa, pera, vou ter que Então, fazer uma o que pausa. é que eu fiz de errado agora? Tens que explicar porque é que nós fazemos a rubrica do docinho da semana e o que é que queres, porque é que... Mas já estamos quase com 100 episódios, vou Tá bem, mas há explicar. pessoas que estão aqui pela primeira vez, Tiago, explica. Então, o docinho da semana, o que é o docinho da semana? É a rubrica inicial das Anti-Diet Talks, que no fundo é para desmistificar que todos os alimentos são permitidos, que não há alimentos bons e maus, há simplesmente alimentos que vamos comer em determinadas quantidades, em determinados contextos, que podem fazer mais ou menos sentido. Então, esta rúbrica, uma vez que somos profissionais de saúde e a nossa formação de base é nutrição, não é? É um bocadinho também para desconstruir que
qualquer alimento é ok. Se for feito em consciência, com moderação, obviamente, que é o que nós defendemos. É isto, não é? De forma resumida. Sim, nós costumamos sempre pedir aos nossos convidados para trazerem um docinho que tenha alguma história, algum significado que possamos partilhar. Portanto, eu hoje trouxe este travesseiro. Sou sincera que não foi super fácil para mim de pensar qual seria um docinho associado à minha infância. Não por não ter, mas acho por ter muitos. Ou seja, pensei no Kinder Ovo, mas ao No mesmo pastel tempo... de nata, não é? sim, no pastel de nata, no Kinder Ovo, mas os dois já trouxemos anteriormente. E este, na verdade, eu também já trouxe, porque nós já fizemos uma vez, há 100 episódios atrás, nós fizemos uma rúbrica no docinho da semana, que era cada um trazia um docinho que lembrava a infância. E eu levei este e pensei... Foi, não me lembro. Sim. Já foi há muito tempo, não? Foi no início, Foi logo acho no que era início. pá, aí no episódio 5. E pensei, ok, tipo, passaram 100 episódios, portanto as pessoas já não se lembram, mesmo as que... Nem eu. Pois, exato. Para mim estou a viver pela primeira vez. Há muitas pessoas que também não voltam atrás, então acho que posso levar porque daqueles que me lembrei ontem à noite à pressa, pronto, foi aquele que me veio à cabeça. O Tiago ficou muito triste, estávamos no supermercado e ele repetiu para aí 3 vezes. Mas não há assim nenhum que tenha mais significado? Como quem diz, seja mais palatável. Porque realmente eu trouxe isto, mas eu não gosto. Ou seja, não é que eu não Também consiga... não sou fã disso. Não é que eu não consiga comer, mas eu jamais compraria, tipo, para casa para comer isto. Jamais. Mas isto faz-me muito lembrar a minha infância, porque quando eu era pequena, passava muitas vezes férias com a minha prima, que também é uma das minhas amigas mais próximas. E, na altura, a mãe dela comprava isto na pastelaria, mas não era embalado, ou seja, isto era mesmo um bolo, tal como vais à pastelaria e está lá um pastel Isto de nata. existe nas pastelarias tradicionais sem Eu ser não- assim... Eu nunca vi, mas na altura ela comprava, que se calhar estou a dizer um erro e depois ela vai dizer isto e vai dizer que na final não, mas eu tenho quase a certeza que ela comprava isto na pastelaria, tipo, imagina, havia o pastel de nata e havia isto e ela levava imensas vezes isto para casa e muitas vezes isto era o nosso pequeno almoço com tipo um leite com chocolate. Então faz-me imenso lembrar essa altura específica que eu muitas vezes passava grandes períodos de férias de verão em casa dela e nós comíamos muitas vezes isto e ou seja, eu olho para isto e eu só penso neste contexto, porque eu nunca comi isto fora daquele contexto, nunca mais voltei a comer, a não ser, pronto, agora que estamos a trazer para o episódio, e provavelmente nunca mais voltarei, porque realmente não é uma É despedida coisa... hoje. Hã? É despedida hoje. Provavelmente, porque não é uma coisa que eu coma e pense, tipo, que bom, é meio do género, pá, é doce, mas... Mas nice porque casa da prima na infância. Sim, é tipo uma memoriazinha de... que eu até me lembro, eu acho que vinha meio embrulhado numa coisa de papel, mas não tenho, esta parte eu não tenho bem a certeza. E pronto, isto tem meio um recheio branco por dentro que eu nunca percebi bem o que era, ou seja, é meio tipo uma cena um bocado estranha, mas... Na volta é creme É isso. pasteleira. Pasteleiro, não é? As pessoas dizem, sempre que eu pergunto alguma Não, coisa, isto não isso é creme pasteleiro. Não, isto não é creme pasteleiro. E conclusão, é isso. Quando há 100 episódios atrás, quando eu levei este docinho e contei esta história, eu nem sabia onde é que isto se arranjava. Ou seja, eu lembrava-me que ela comprava na pastelaria, mas meio que não sabia. E até perguntei à minha prima, ela disse, no supermercado. E realmente, pronto, há no supermercado, está na parte dos bolos, tipo, embalados. E pronto, cá estamos. Se vai ser um docinho incrível. Não, mas tem aquele meio quentinho de infância, sabes? Entendo. Repara, eu no meu trouxe a Cerelac, é exatamente a mesma questão. Quer dizer, Cerelac não me vou despedir para sempre, mas é aquele docinho, se quisermos considerar docinho, para comer de 10 em 10 anos, né? Este aqui, se calhar, nem 10 em 10 anos. Não achas? É que eu nem estou com vontade. Eu estou com vontade de o deixar aí. Ou seja, imagina, nem estou com vontade meio de o provar. Estou com vontade simplesmente. A conversa continua, ele fica aí E ninguém repara. e ninguém repara. Podíamos fazer isso. É. Mas isso também vai um bocadinho fugir à tradição, Tiago. Sim, vamos provar um bocadinho. Novamente, não temos facas. Vai de garfo. O tempo passa, mas... As coisas não as progridem. coisas não... Há coisas que vão estar sempre como estão. Pode ser que até seja... Mas o creme parece diferente, não parece? Pá, parece-me igualmente mau. Pois é, meio amarelo. É. Pá, se calhar podemos agarrar com as mãos, não? É? Se calhar podemos agarrar com Era as para mãos. não sujar. O quê, as mãos? Agarramos com... Mas Sim, eu as sei mãos, que- Eu claro. acho que é pior sujar os pratos. É pior sujar os pratos Depois do temos que as os mãos. lavar.
É que os pratos foram concebidos para Não, ser mas depois temos sujos. que os lavar. É que isto aqui mantém sempre Tá. tudo igual. Queres este bocadinho inteiro ou menos? Epá, eu só vou dar uma trinca porque eu acho que não gosto. Tá bem. Ok, também vou com as mãos então. Vamos lá provar isto. Já Vemos não comi logo isto aos prova, anos. prova só o chocolate. O chocolate é logo de má qualidade. Imagina, é difícil encontrar o chocolate pior que este. Meu Deus. É que a massa folhada é mau, o chocolate é mau. Já vê o creme pasteleiro. Isto não é creme pasteleiro, Tiago. É tudo mau. Muito mal. Tipo, não é intragável, mas... Anda lá perto. Anda de mãos dadas. Que exagero. Comias isso tudo? Ou metade, se quer? Acho que temos que só fazer uma pausa técnica para ver se temos os dentes sujos. Tu tens. Tenho. Eu tenho. Não. Ok. Ainda tenho. Ela da frente aqui. Aí, casão. Não, é tipo mesmo no dente, é só passar a língua. É? Também não há problema. As pessoas entendem que é porque estive a comer chocolate. Sim, mas se puderes passar a língua, Esta parte vai também. já está. Já está, Já Tiago. está? Em baixo ainda tens, mas pronto. Não se Pronto, nota. vamos aceitar. O que é que eu tenho a dizer deste bolo? É mau? É o que é. É o que é. Nem é mau nem é bom, é o que é, né? É bolinho de criança. É aquilo que estávamos à espera. É aquilo que já estávamos Eu à acho que é espera. bolinho de criança, do género. Imagina, para uma criança, prático, doce, chocolate, Um pouquinho desagradável. cumpre. Cumpre. Cumpre quando tens, As crianças quando têm uma tens coisa. 7 anos. As É tudo crianças têm uma coisa a favor delas. Como têm pouca experiência de vida, provaram poucas coisas. bom. É, E as coisas são boas ou más de acordo com a comparação. é. Então, se eu nunca comi algo melhor, isto parece-me incrível. É verdade. Yeah, os adultos já não têm essa questão. É Como já provaram um bocadinho mais, já conseguem meter em perspectiva. É que nós, no outro dia, estávamos numa feirinha, daquelas cá de verão, e estávamos a falar sobre isto, não falámos bem sobre isto, mas estávamos a falar daquelas bancas que existem para as crianças de doces, com algodão doce e chupas e mais não sei o quê. Tu olhas para aquilo é tudo horrível. Imagina, aquilo não tem sabor a nada, só sabe a doce, mas as crianças gostam meio porque é doce e tem cores. E aqueles granizados azuis e vermelhos, Yeah. sabes? Olhas para aquilo, é intragável. Mas a criança é simples de agradar. É impressionante. Pois, eu acho que, pronto, para o contexto de criança, realmente, se calhar, é ok, é tipo um bulical. E Se para o bem que o nosso bulical é contexto? muito melhor que isto. Muito melhor. Apesar do bulical, também já não consigo gramar Mas bem. lembras-te que O comemos... que eu gosto de infância são os donuts. Os Mas donuts lembras-te- para mim são incríveis. Lembras-te que comemos o bulical e era melhor? O bulical, não me lembro. Pois, mas nós comemos o bulical no podcast e era melhor do que achávamos. Pronto, acho que podemos Já passar... trouxemos bulical ao podcast. Eu vou estar sempre entre modo convidada e modo de pessoa que tem que estruturar este episódio de alguma maneira. E pronto, no modo de pessoa que tem que estruturar este episódio de alguma maneira, acho que podemos avançar, Tiago. Então fala-me de ti, quem é que é Clara para além da profissional? Quem é a Clara pessoa, sabes? Sei. Olha, a Clara Pessoa, eu acho que meio que ainda Já me estou a rir ainda a responder. Não, acho que ainda meio que estou em descoberta de mim própria e nós fazemos sempre esta pergunta muito na perspectiva de que nós tendemos, como sociedade, a olhar para a nossa profissão como aquilo que nos define. E, por acaso, eu acho que te posso dizer que, de uma forma automática, eu poderia dizer que, sim, sou nutricionista, mas eu acho que não me identifico mesmo como nutricionista. Ou seja, se calhar de uma forma automática e sem saber mais o que dizer, isso até poderia sair da minha boca, mas se for uma coisa refletida, eu nunca me apresentaria dessa maneira, porque eu acho mesmo que a parte da nutrição... Primeiro, a área do trabalho que nós fazemos, eu vejo como muito mais para além do papel de nutricionista. E depois, a parte do trabalho, sinto que... Claro que há uma parte que me define, mas sinto que não, ou seja, não sou eu, sabes? O que eu quero dizer. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que sou uma pessoa em descoberta. Acho que cada vez mais, quando penso em mim, gosto de pensar que estou no processo
de perceber quem sou, de perceber quais é que são os meus valores e ao mesmo tempo continuamente de me apanhar ou seja, de me apanhar no sentido de ok, não estou a ser aquilo que gostava de ser e portanto como é que eu posso alinhar-me para ser de acordo com uma pessoa que eu me identifico mais. E acho que, não sei se isto responde à pergunta, mas acho que é meio assim que eu olho para mim, percebes? Sim, uma pessoa que está, no fundo, isso é transversal, não é? Para todos nós. A vida acaba por ser um constante, pelo menos uma vida mais consciente, um constante realinhamento dos nossos valores e a verificação se esses mesmos valores estão em congruência com os nossos atos, Uhum. com a nossa maneira de ver e viver a vida naquilo que é o dia a dia. Mas não sinto que, se calhar antes, olhasse para mim dessa forma, percebes? Acho que se calhar olhava para mim há uns anos, olhava para mim de uma forma muito mais estanque, muito mais de, tipo, eu sou o que sou e sou assim. É a E minha agora, personalidade, não é? exato, e agora olho para mim de uma forma muito mais de, ok, eu nunca vou ser perfeita, eu nunca vou estar 100% da forma que eu gostaria de ser, mas eu tenho a oportunidade de continuamente me ir realinhando, percebes? E de repente ajo de uma forma que eu não me identifico, mas consigo ter essa consciência e consigo perceber de, ok, isto não vai bem de encontrar a pessoa que eu quero ser, como é que eu posso ajustar-me e numa próxima melhorar para ir mais de encontro a isso. E antes olhava de uma forma muito mais de, eu sou assim, percebes? Sim, isso faz parte de um processo de evolução de consciência, não é? Uhum. E queres dar alguns exemplos de valores que para ti são importantes e que talvez ou nesta fase da vida ou nos últimos tempos que notas que tens de estar num realinhamento constante? Sim, olha, um Quais é dos... que defines como os teus principais valores? O que é que mais importa para ti? Se refletis um pouco acerca Uhum. disso. Sim, olha, isso é uma pergunta que para mim é até fácil de responder, porque é uma coisa que nós os dois estamos, muitas vezes, continuamente falamos sobre o tema, então é uma coisa que eu tenho fresca na minha cabeça de quais é que são os meus valores. E poderia dizer mais, mas vou dizer que é liberdade, família e transparência. E em relação à pergunta que fizeste anteriormente de este valor que estou continuamente a apanhar-me e se calhar a realinhar-me, por exemplo, a transparência é um deles. Ou seja, eu acho que é muito importante a transparência e a honestidade e também é um valor que está muito presente na nossa empresa. E, por exemplo, no nosso trabalho é um valor que eu sinto que estou continuamente a aprimorar, no sentido de ser cada vez mais transparente com as nossas clientes, com as pessoas que nos chegam. Se é possível, eu digo que é possível. Se não é possível, eu também digo que não é possível. Se nós conseguimos ajudar, eu digo que nós conseguimos ajudar. Dizer a verdade, embora às vezes seja desagradável a verdade, não é? Uhum. Quantas vezes nós já não aceitámos determinados clientes que estavam dispostos a pagar pelo nosso serviço porque nós sentimos que não ia ser um bom match com aquela pessoa. E quando olho para isto e quando vejo que temos este tipo de atitudes e comportamentos, sinto-me em paz comigo mesma, no sentido de é mesmo esta a pessoa que eu quero ser, percebes? E sinto que cada vez mais consigo ter esse nível de transparência que talvez se calhar antes não tivesse, não no sentido de querer enganar, e no nosso negócio sinto que sempre tivemos, mas no sentido de às vezes se calhar é um bocado mau dizer isto, Uhum. percebes? Sim, sim, sim. E vou dar um exemplo. Por exemplo, no outro dia, que tenho um exemplo fresco na cabeça, no outro dia eu tive uma cliente que me perguntou se achava que a situação dela era possível de reverter completamente. E ela perguntou-me isto e logo a seguir disse assim, eu sei que não me vais dizer que não. Eu não lhe disse que não, porque não acho que seja impossível de reverter completamente, mas fui sincera do género, olha, eu acho que é possível melhorares, mas acho que é possível que não fique 100% resolvido, porque é uma coisa que vem de há muitos anos. E estou a dizer isto para mostrar que... Isto antes dela avançar, sequer, para o Sim, processo da ela ainda terapia não era nutricional. cliente, exatamente. E ela agradeceu a honestidade, e é isto que eu quero dizer, ou seja, no sentido de ser verdadeiro. Antes, se calhar, eu acho que o que a maior parte das pessoas pensa é não vou dizer isto porque coitada da pessoa, não Vou vamos estar... desanimá-la. Sim, mas... Então vou deixá-la na não transparência, né? Sim, e acho que é um dos valores
que cada vez mais tenho trabalhado para ser verdadeira no fundo comigo própria, ou seja, para ser um ponto que está cada vez mais aprimorado. Interessante. Notas na tua vida pontos que tenham sido de reviravolta total? Como marcos de um antes e um depois, claro? Ou notas que foi tudo muito gradual? Olha, Ou vês claramente um antes e um depois? Um ponto de viragem total? Como é que vês a tua vida nessa ótica? não vejo da forma como tu vês. Ou seja, se já viram o episódio do Tiago, sabem que para ele existe claramente um antes e um depois. E para mim não existe esse antes e depois de forma tão marcada. Ou seja, o teu antes e depois também marca um bocadinho o meu antes e depois, porque nós estando numa relação, obviamente que uma mudança da tua parte também Facilita a do outro, claro. influencia uma mudança da minha. Então aí noto um antes e depois, mas não de... É isso, sou uma pessoa completamente diferente. Eu acho que olho para mim e eu olho para a minha vida e eu sinto que eu vou-me tornando uma pessoa diferente. Mas é sempre aos poucos, ou seja, não sinto que do nada, claro que não é do nada, mas rapidamente de repente sou outra pessoa. Não, mas olho para trás, por exemplo, olho para os últimos 10, 15 anos e sim, não tem nada a ver, ou seja, sou uma pessoa completamente diferente e sinto que a mudança claramente está a acontecer, mas sinto que é uma mudança gradual, percebes? Não é uma mudança de em 2020 era assim e em 2022 sou assim. Todos os anos sou diferente, mas é de uma forma muito mais gradual do que se calhar tu sentes contigo. Sim, porque se quisermos dividir a mudança, há dois grandes grupos da mudança. Há a mudança realizada por um grande impacto emocional e que essa acontece num curto período de tempo, e depois há a mudança através da repetição, que é uma mudança gradual. E as duas podem coexistir Sim. na mesma transformação pessoal, se tu quiseres dizer dessa forma. Então, eu tinha curiosidade para perceber a tua percepção nesse aspecto. A minha é claramente através de... Acho que é aquilo que eu estava a dizer há bocado, é de continuamente me ir apanhando a fazer coisas que eu não me identifico, que me estão a trazer resultados que eu não quero e aos poucos ir mudando. E essa mudança em repetição depois traz a mudança grande a médio prazo. Isso que disseste é importante, não é? No fundo, o que estás a referir é a lei da causa e efeito, é percebermos como é que estão os nossos resultados nas diversas áreas da vida e entendermos se estamos satisfeitos com esses resultados. Se não estamos, talvez a mudança seja inevitável, não é? Senão vamos continuar exatamente com os mesmos resultados. E sentes que... Como é que tu avalias o teu background? Ou seja, como é que tu avalias a tua infância, a tua adolescência e de que forma é que a tua infância e a tua adolescência pode ter moldado, contribuído para quem tu és hoje? Olha, eu acho que tive uma infância e uma adolescência tipo, bastante normal. Define normal. Imagina, comum, ou seja, foi feliz, tive, em termos de experiência de vida, tive aquilo que, sei lá, acho que é expectável de ter na infância. Normal, não sei usar outra palavra. E qual era a pergunta seguinte? A pergunta é se achas e de que forma é que achas, porque a resposta já está subentendida, não é? Se achas que o teu background influenciou quem tu és hoje. Mas na verdade, a verdadeira pergunta é de que forma. Porque Sim, é óbvio que influenciou. claro que sim, claro que sim. Olha, sim, do ponto de vista de trabalho, nós ontem estávamos a jantar com a minha mãe e estávamos a falar que hoje íamos gravar este episódio. E ela virou-se e disse: o que é que vais contar? Que tiravas coisas aqui de casa para vender na rua. Isso é uma boa história. E isso, por acaso, eu acho que é uma coisa que eu olho para trás e faz sentido, sabes? Eu acho que sou mesmo uma pessoa empreendedora desde os 7 anos, porque eu olho para trás, eu já tive muitos trabalhos e lembro-me de, por exemplo, com a prima do travesseiro, nós imprimirmos desenhos, pintarmos e íamos vender para a rua. Lembro-me de, com tipo 8 anos, com amigas, porque na altura brincava-se na rua, não é? Com amigas, tirávamos coisas de casa
que meio que estavam nas prateleiras e assim, fazíamos rifas e vendíamos à porta do café, ou seja, este tipo de coisas que pronto, não lembra a ninguém. Depois, o meu primeiro negócio mais sustentado foi no secundário. Achei que era boa ideia com uma amiga tirarmos fotos às coisas da loja do chinês e meter mais 2 euros no OLX e vendemos um Como rolo. assim? Como assim? Ah, ok. Ias à loja dos chinês, Tirávamos fotografavas fotos. e quando recebias o dinheiro é que tu ias comprar e revendias. Exatamente. E Ai, metia... isso é de gênio ou não? 8 anos? Não tinha 8 anos. Ah, Aí já tinha pai tipo é que 14 ou fazer 15. isso com 8 anos é de Não, gênio. tinha pai 14 ou 15. Ok, ok. Já estava a 14 fazer, a já 15. estava a fazer dropshipping, Tiago. Já estavas a fazer dropshipping, exatamente. E sem internet, quer dizer, sem internet. Havia OLX. OLX a internet. Sim. E pronto, o negócio acabou quando recebemos a primeira reclamação da senhora a dizer que o relógio andava mais rápido que as horas. Ia pedir o dinheiro de volta e nós já tínhamos gasto o dinheiro Como para é que é? O almoçar. relógio andava mais rápido que as horas. Sim. E depois pronto, que parámos com isso. E pronto, acho que olhando para... Morreu aí o teu negócio nesse dia que a senhora disse que O do chinês, sim. o do O do chinês. chinês, sim. Depois ainda uma vez também houve uma altura que quando começou a surgir, já não me lembro, mas pá, o AliExpress e assim, Sim. lembro-me que ainda criámos também uma página no Instagram para revender coisas, mas depois imagina, tínhamos muita, pronto, isto éramos mesmo miúdos, mas tínhamos muita dificuldade porque os preços oscilavam. Então imagina, metíamos tipo uma capa de telemóvel a 7 euros, era a 7 euros, nós metíamos tipo a 10, só porque sim, estás a ver? Tipo mais 3 euros é bom. E depois de repente a pessoa comprava, só que a capa já estava tipo a 10 e já não estava... Estragava-te logo a margem, né? Estragava-me logo a margem, já não estava tipo a funcionar. E pronto, depois também não durou assim muito tempo. Ou seja, já fiz muitas coisas, nada muito sustentado no tempo. Tiveste tantos negócios, algum haveria de dar certo, Algo né? haveria de dar Então certo. o da nutriência é o teu 20º pelas contas. Exato. E sim, também comecei a trabalhar muito cedo. O meu primeiro trabalho mesmo a sério, eu tinha 14 anos. Não por precisar, no sentido de precisar de ajudar em casa, etc. Mas porque eu acho que sempre tive esta mentalidade de... Tipo, eu queria trabalhar, queria ganhar o meu dinheiro. Então, o primeiro trabalho que eu fiz, eu acho que tinha 14 ou 15 e era tipo a fazer questionários por telefone e pronto, depois usei o dinheiro para ir de férias com uma amiga. E sempre... Começaste a trabalhar bastante cedo, né? Tiveste Sim, vários trabalhos, inclusive. aí, quando tinha 14, 15 anos, trabalhava só no verão. Ou seja, trabalhava tipo de julho a agosto, setembro, que era tipo as férias de verão. Só que eu conseguia fazer bastante dinheiro na altura que me dava quase para viver durante o ano, porque imagina, a minha mãe pagava-me as minhas coisas básicas, aquilo era para os extras. Era para os extras, então exato. o dinheiro que eu fazia naqueles 2 meses eu conseguia usar durante o ano para comprar coisas extra. E pronto, era péssima a gerir o dinheiro, mas era o que era. E sim, depois quando fiquei um bocadinho mais velha, comecei a trabalhar, e sim, já trabalhava o ano inteiro, e eu sempre trabalhei, ou seja, eu não me lembro de, a partir do secundário, eu não me lembro de não trabalhar. Eu sempre na faculdade, etc., eu sempre tive trabalhos, porque eu acho que a partir do momento em que começas a ganhar dinheiro, também é difícil voltar atrás e de repente já não ganhas mais, estás a ver? Então, sim. Porque vais tendo algum grau de independência, não é? Sim. E depois é difícil retroceder, não é? Uhum. De repente não podes comprar os teus extras. Exatamente. Fica mais complicado, já estavas habituada. Exatamente. E até que algures na tua história começas a... entras na faculdade e escolhes nutrição. Completamente aleatório, agora olhando para trás, porque nutrição e não outra coisa qualquer. Sim, olha, eu acho que eu, apesar de estava a dizer que sempre tive uma infância bastante normal e nunca não olho para a minha vida e penso de uma coisa super traumática que me aconteceu. Mas uma coisa que sempre me acompanhou, ou seja, não um trauma de isto aconteceu e um grande trauma no momento, mas não sei se posso chamar de trauma, mas uma coisa que sempre me acompanhou foi a minha relação não muito funcional com o meu corpo. E eu lembro-me disto, imagina, com 7 anos, lembro-me de nem era o corpo,
mas eu sou alta, eu tenho 1,74 m e tinha o pé maior que as minhas amigas, e lembro-me que isso era um problema, ou seja, eu queria... Hoje em dia já se encontra sapatos para mulher de números bastante altos, mas na altura, tipo, o número mais máximo era tipo 39 e eu calçava 40. E não havia, ou seja, eu queria ir a uma sapataria, queria comprar ténis e eu tinha que ir, primeiro nem sequer podia ir à secção de criança, e mesmo na secção de mulher, muitas vezes eu não encontrava. E isto era tipo um pânico gigante para mim, eu odiava ir comprar calçado, porque eu sabia que não ia encontrar. E lembro-me, inclusive, houve uma altura, pá, aí no 7º ano, que eu andava com ténis rotos, não porque eu não podia comprar uns ténis, mas porque era tão mau para mim ir a uma sapataria e não ter disponível que, imagina, eu preferia andar com aqueles ténis rotos do que Sim. ter que passar continuamente por isto, estás a ver? Isso de alguma forma é traumático, não é? Sim, Isso sim. gera sentimentos de inadequação, Sim, de claro. não pertença. Toda a gente pode comprar ténis, menos eu, porque não há tamanhos para mim. Uhum. E na altura, pronto, eu sempre fui mais alta do que a maior parte das minhas amigas e sinto que também me sentia, de certa forma, quase um bocadinho desadequada quanto a isso, percebes? E depois, à medida que fui crescendo, pá, eu não era gorda, nem pouco mais ou menos, mas pronto, eu era mais alta e tinha uma estrutura maior do que as minhas amigas e, portanto, isso gerava em mim, no senso de comparação, eu achava claramente que era gorda e estava sempre, eu lembro-me de... sei lá, nem sei que idade é que eu tinha, mas pá, aí com 12, 13 anos, eu lembro-me de pensar que tipo, tinha que fazer dieta. E lembro-me, ou seja, nunca levava a dieta até ao fim, mas lembro-me de ter este tipo de pensamentos. E a primeira vez que me inscrevi no ginásio, eu tinha pá, aí 14 anos, tive que ter a autorização da minha mãe para me inscrever, porque... Aos 14 já estavas no ginásio? Eu acho que eu andava para aí no 8º ou 9º ano, não sei bem que idade é que se Há de ser tem. por aí. É. Mais coisa, menos coisa. E sim, inscrevia-me no ginásio e lembro-me que tinha uma amiga que ia comigo e nós às vezes pesávamos-nos antes de treinar e depois, imagina, não bebíamos água nenhuma no treino, que era para, porque nós queríamos nos pesar no depois do treino. Se nós bebêssemos água, obviamente no final tínhamos tipo mais 100 gramas e nós não queríamos, então não bebíamos água nenhuma no treino para depois nos pesarmos no final. Sei lá, comportamentos assim que eu hoje olho e claramente não eram nada saudáveis. Então começaste logo desde cedo a ter comportamentos disfuncionais em relação à comida e ao corpo, de alguma forma. Sim, ou seja, este tipo de comportamentos claramente hoje eu vejo que não eram saudáveis, mas ao mesmo tempo nunca era uma coisa, ou seja, isto aconteceu, mas era uma coisa que durava pouco no tempo, percebes? De repente eu esquecia-me, já não estava nada a fazer dieta e já não era um pensamento meu. Era depois, cíclico. Era, sim, depois voltava-me a lembrar e era sempre assim. Até que no secundário eu meti na cabeça de, não, eu vou mesmo agora perder peso, e na altura foi quando surgiu meio o Instagram. E eu lembro-me que comecei a seguir uma rapariga que ela também estava na jornada de perda de peso e entretanto ela continua a partilhar e hoje tem imensos seguidores, mas na altura ela era mesmo pequenina e estava tipo meio a partilhar as refeições que fazia e assim, tal como se fazia antigamente no Instagram, e vi que ela era acompanhada por uma outra rapariga e pensei, ok, vou pedir informações e vou fazer isto. E lá está, pedi informações e aí no secundário fiz a minha primeira dieta, que eu considero mesmo dieta a sério, eu levei aquilo mesmo à risca e sei lá, era muito, muito restritivo. Eu lembro-me de o meu lanche da manhã era tipo claras de ovos, ou um queijo fresco, e imagina, eu lembro-me de dizer, eu vou para a escola e não dá muito jeito as claras de ovo ou o queijo fresco, o que é que eu posso trocar? E me responderem, podes levar num Tupperware. E eu, ok, pronto. Então, imagina, na altura não havia claras de ovo em pacote como há hoje, eu cozia os ovos, imagina, abria ao meio, deitava a gema fora para comer só as claras. Eu não consigo comer claras de ovo hoje em dia, tu sabes? Sim, eu sei perfeitamente. Imagina, foi tanto tempo a comer aquilo, eu comia tipo claras de ovo com amêndoas ou tipo amendoins ao lanche da manhã. As claras já têm uma associação negativa para ti, não é? É que nem é pela parte... Imagina, mesmo o sabor eu não consigo. Se tiver misturado, tipo ovos mexidos e assim, não me faz confusão nenhuma. Agora claras de ovo cozidas, puxa-me aqui uma coisa de dentro que eu não consigo mesmo. Isso é muito comum, não notas? Nas consultas de terapia nutricional, as clientes que acompanhamos terem essa dificuldade em hoje, quando já não estão em dieta, comer os alimentos que um dia
tiveram que comer à força Sim, durante sim. longos períodos de tempo. Sim, é sempre as gelatinas, os iogurtes, os queijinhos. E Há pronto, pessoas que já não para podem com mim, esses alimentos. para mim é as claras de ovo, que eu não consigo. E sim, ou seja, levei aquela dieta muito restritiva, era muito restritiva mesmo. Eu comia tipo 1200 calorias, que é ridículo. 1200 calorias é tipo o que um cão de 20 quilos tem que comer, ou uma criança. Ou É muito seja, pouco. óbvio que não ia correr bem, não é? Mas eu não tinha esse conhecimento na altura. E a treinares, provavelmente, não é? Ou Sim, nessa altura já não. sim, treinava também com PT na altura. E pronto, eu perdi imenso peso. Foi a primeira vez que eu olhei para mim e eu percebi: tipo, eu sou mesmo magra. Afinal, eu consigo. E lembro-me que consegui fazer aquilo durante tipo 4 meses. Que depois foi a única vez que eu consegui fazer durante tanto tempo. Pois, à medida que fui tentando novamente ao longo da vida, nunca mais consegui fazer durante 4 meses. Ou seja, o tempo que eu conseguia estar em dieta foi diminuindo cada vez mais e o tempo que depois eu passava a exagerar era cada vez maior. Isso é um Um, clássico também. sim, Muitas pessoas se sim. vão rever nisso. Sim, e então basicamente eu fiz aquela dieta muito restritiva e agora olho para trás e vejo que, por exemplo, eu ia à casa de uma amiga minha, lembro-me de uma vez ir e lembro-me de, já não sei o que é que nós comemos, mas tipo, estávamos a lanchar na casa dela e comi tipo um pão com alguma coisa e lembro, e na altura não associei, mas hoje agora com o conhecimento que tenho olho para trás e lembro-me de, imagina, comi tipo 3 fatias de pão, que não aconteceria, estás a ver? Então já associo aquela coisa de, eu estava tão restrita que quando eu me permitia, eu claramente exagerava. E pronto, isto começou a acontecer, ou seja, eu fiz aqueles 4 meses de dieta, perdi imenso peso e depois ainda consegui manter o peso durante uns meses, muito pouco, e depois voltei a ganhar o peso todo que tinha perdido. Só que como eu tinha conseguido fazer aquela dieta, o que é que eu achei? Ok, eu já consegui, ou seja, não é o não conseguir, porque se eu já consegui anteriormente, porque é que eu não hei de conseguir agora? E agarrei-me tanto àquilo que eu olhei para aquela dieta como se fosse meio o que me ia salvar, no sentido de, se eu já consegui antes, eu também vou conseguir para a frente. E tive anos presa nisto, ou seja, tive anos presa no, se eu consegui uma vez, é óbvio que eu vou conseguir para a frente, e bati com a cabeça tipo 30 vezes até perceber que, ok, eu afinal não consegui. Ou seja, e nós tendemos a associar o conseguir à perda de peso, mas nós temos que olhar para as dietas de uma perspectiva um bocadinho maior, ou seja, o conseguir tem que trazer a parte a seguir, ou seja, imagina, olha para uma dieta, se a dieta dura um ano, tens que olhar a 5 anos. Nos 5 anos, se tu conseguiste manter, porque é isso que define se tu conseguiste realmente, não é? E nós tendemos a olhar para as dietas de, se eu consegui naquela vez, naqueles 4 meses, eu vou conseguir para a frente. Eu ouço várias vezes nas Sim. consultas as pessoas quando estão a descrever as 4, 5, 6 dietas já fizeram no passado e chega a um ponto que estão a descrever uma, mas aquela até funcionou. É, Mas exatamente. funcionou 6 meses. Será que funcionou efetivamente? Não é? Ou seja, se funciona temporariamente, podemos dizer que isso funciona verdadeiramente? Sim, é isso. E Porque as claramente. dietas, se fores a ver, eu estou sempre a repetir isto, porque é um facto. As dietas são feitas para emagrecer, não são feitas para manter o peso perdido no longo prazo. E foi E quanto exatamente. mais restritivas, maior esta verdade é. E foi exatamente isso que me aconteceu. E a dieta era ridícula. Imagina, eu lembro-me que era um plano alimentar que era mudado todas as semanas e eu só podia comer uma coisa. Era tipo, ou pescada cozida, mas quantidades muito, muito baixas. Mas imagina, aquela semana só podia comer pescada cozida. Então estava tipo a semana toda a comer pescada cozida naquela refeição. E lembro-me tipo de acordar de manhã e pronto, já tu sabes que eu tenho tendência para ter assim meio quebras de tensão. E lembro-me de acordar de manhã e ir meio agarrada às paredes até à cozinha e meio que fazer o pequeno almoço sentada, porque se eu não estivesse sentada eu ia desmaiar. Era tipo o nível. E depois eu acho que isto também moldou um bocadinho a minha relação com a atividade física, porque primeiro, eu nunca fui boa a fazer atividade física na escola. Eu lembro-me, tipo, aí no 5º ano, ser a única que não sabia fazer a cambalhota para a frente. E depois, tipo, Mas sentes que era transversal, porque a educação física, se fores a ver, futebol, basquete, atletismo, sei lá, tantas, sentes que era transversal a todas? Essa sensação de que Sim. eu não tenho capacidade para isto? Sim. Eu lembro-me de, lá está, ser a única que não sabia fazer a caminhada para a frente. Tipo, no básico, do 7º ao 9º, eu entrei no quadro de honra, tinha 5 a tudo e a educação física tinha 3. Ou seja, eu era mesmo má, estava sempre a arranjar desculpas para não fazer, ou era porque me esquecia porque eu odiava, era mesmo.
sei lá, não gostava mesmo nada. E, ou seja, a relação com a atividade física já era meio estranha vinda da educação física, mas ok, porque também era uma coisa muito específica, tinhas que fazer aquelas atividades em específico e até podíamos dizer que, ok, se calhar não gostavas daquelas, podias gostar de outras, mas não, eu não gostava mesmo. E depois, quando fui para o ginásio, eu até gostava de treinar, mas ao mesmo tempo eu não comia o suficiente para me sentir bem no treino. Então era constantemente treinos muito intensos. Na altura, pronto, eu também fazia muitos treinos tipo com saltos e não sei o quê, que hoje em dia eu não gosto e não é uma coisa que eu tiro prazer, mas na altura, sei lá, era meio que eu tinha que fazer, ou seja, tipo, vou lá pensar se gosto ou se não gosto. É o que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer, percebes? Então, imagina, fazia um treino que eu não gostava, não comia o suficiente para me conseguir sentir bem a fazer atividade física. E depois eu era, e sou muito perfeccionista, então eu tinha a tendência para levar muito tudo ao extremo, ou seja, se eu estava a fazer tudo direitinho, tinha que fazer tudo direitinho. Por exemplo, em relação à dieta, a dieta era muito restritiva, mas eu depois também acabava por ser muito restritiva comigo própria. Se na dieta dizia que eu tinha que comer 100 gramas de alguma coisa, era 100 gramas, e tu sabes que a minha mãe já contou mesmo à tua frente que eu metia tipo um bife de peru em cima da balança, se tivesse 101, eu ia lá cortar eu ia lá com a pontinha, tesoura, né? e tirava uma grama que estava a mais e mandava para o lixo. Ou seja, era este nível de rigidez, o que tudo junto, obviamente, Sim. não deu bom resultado, não é? A rigidez acaba por ser um fator que aumenta, é um fator de risco, né? Para desenvolver uma relação com a comida disfuncional ou até um transtorno alimentar. E a diferença entre transtorno alimentar e má relação com a comida, no fundo, é que um tem critérios específicos bem definidos, por ser um transtorno psiquiátrico, como é o caso do transtorno da compulsão alimentar, e o outro não tem esses critérios. Intensidades diferentes, frequências diferentes, etc. Ok, e quando é que sentes que foi o ponto de viragem nesta questão da relação com a comida, com o corpo? Acredito que tenha sido algo gradual, não é? Esse tipo de questões não se resolvem do dia para a noite? Sim, olha, foi muito gradual, e até eu perceber que isto era um problema foram anos. Eu, entretanto, como comecei esta dieta, pesquisava muito sobre nutrição e achei, e também dizer que eu nunca tive uma perspectiva muito de futuro, eu não me imaginava meio a fazer nada, sabes? Eu até tive dúvidas se eu queria ir para a faculdade ou não, porque eu não sabia aquilo que eu queria fazer. E na altura, como comecei a fazer esta dieta e comecei a interessar-me mais pelo tema, pensei, se calhar posso ir para a nutrição, já sei tanta coisa, achava eu, já sei tanta coisa através do Google, e até me lembro de uma vez estar com uns amigos e um deles até me dizer assim, tu vais ter imensa vantagem em relação às outras pessoas porque tu já sabes imenso. Imagina, as coisas que eu sabia era tipo, sei lá, que o iogurte tinha proteína. Depois não coincide minimamente com aquilo não. que aprendes na faculdade. E pronto, foi por isso que eu fui para a nutrição. Não era uma coisa de, quero mesmo ser nutricionista. Não. Se eu acho que se eu não tivesse feito essa dieta, nós não estaríamos aqui hoje, provavelmente. Por isso, olha, essa dieta até teve o seu papel na minha vida, não é? Mas sim, foi uma coisa que demorou anos. Eu sinto que mesmo na faculdade, tu sabes, não é uma coisa que estas questões do comportamento alimentar, não sei como é que está hoje em dia, mas calculo que esteja parecido, mas era uma coisa que na altura falava-se zero. Agora fala-se mais um pouco, não é? Pois, é possível. Hoje temos podcasts como este, não é? E temos... Em Portugal não há muitos, mas se formos para os Estados Unidos... A faculdade demora sempre um tempo. Eu lembro-me que, imagina, quando nós entramos na faculdade, meio que a cadeira de nutrição desportiva era uma novidade, mas a nutrição desportiva já tinha não sei quanto tempo, não é? E o mesmo vai acontecer com o comportamento alimentar. Primeiro que entra nas faculdades, vai demorar. Mas na altura era mesmo... Estão para aí 30 anos atrás, não é? Estão com 30 anos de atraso. Desculpem. Não, mas é verdade. Mas o que é que eu ia dizer? Esqueci-me. Estavas a dizer que no fundo o que te levou... Não, já sei. Eu ia dizer que na altura não se falava nada, e nós, apesar de estarmos a estudar, eu tinha zero consciência sobre o tema, e honestamente eu sinto que os profissionais também tinham zero consciência sobre o tema, porque eu fui a nutricionistas e nunca tive uma abordagem minimamente... Ou seja, eu nem sabia que eu tinha um problema, porque imagina, nunca ninguém me perguntou... Eu até me lembro de uma vez, desculpa estar a saltar, mas até me lembro de uma vez estar a falar com uma amiga que também tinha um bocadinho estas questões, e ela ter ido a uma consulta de nutrição, e como eu estava a tirar nutrição, ela estava-me a contar como é que a consulta tinha sido. E ela me dizer assim,
Ela perguntou-me o que é que eu costumo comer, mas eu disse-lhe o que é que eu costumo comer quando eu estou a tentar fazer as coisas bem. Ela não me perguntou o que é que eu costumo comer depois nos outros dias todos. E tipo, eu nunca mais me esqueci daquilo, porque era exatamente isso. Eu não sabia que tinha um problema, porque quando me perguntavam o que é que eu costumo comer, eu dizia o que é que eu costumava comer quando eu estava a tentar comer bem, não é? Só que o problema é, eu não conseguia manter aquele comportamento. Ou seja, tu olhavas para aquela alimentação que eu te dizia, tipo, parecia normal. Tu Só que relatavas os ciclos restritivos, não os mais impulsivos ou compulsivos. exatamente. Então, eu sinto que eu nem sabia que isto era uma. Ou seja, apesar de acontecer comigo e não acontecer com as pessoas que estavam à minha volta, eu nunca pensei de isto acontece comigo e não acontece com os outros. Era uma coisa que parecia que eu estava sozinha, mas eu nem tinha a consciência disso. É super estranho. Ou seja, eu só comecei a ganhar consciência mais tarde de, ok, isto está a acontecer, isto não é muito normal e as outras pessoas não passam por isso deve ser possível eu não passar também. Mais tarde, e o que eu estava a dizer, eu fui tive consultas com nutricionistas e nunca ninguém me perguntou nada em relação àquilo que era o meu comportamento alimentar, portanto, meio que era do género, eu achava que era normal, estás a ver? E o que acontecia é, eu nunca tive compulsão alimentar, ou seja, quando nós falamos em compulsão alimentar, existem critérios muito bem definidos para diagnosticar a doença, isso eu nunca tive, mas eu claramente oscilava entre períodos de restrição e períodos de exageros alimentares, ou seja, eu tinha períodos em que eu restringia muito e depois dava-me na cabeça, eu comia uma coisa fora do planeado e eu automaticamente, já estraguei tudo, amanhã começo. E estava sempre nisto. A mentalidade tudo ou nada, não é? Sim, e era o que eu estava a dizer há bocado, o que começou a acontecer foi que os períodos de restrição eu aguentava cada vez menos, ou seja, se na primeira dieta eu aguentei 4 meses, eu lembro-me que eu aguentei, 3 meses sem fazer o dia do lixo, e eu podia, mas eu não queria, vê lá, o nível. E se na primeira dieta eu aguentei 4 meses a fazer aquilo, este tempo foi diminuindo ao longo dos anos e chegou uma altura que eu não aguentava um dia. Ou seja, eu de manhã acordava e pensava, hoje vou-me portar bem, tipo, chegava ali a meio da tarde e esquece, eu já estava a comer tudo, era horrível. E depois, o período... sentes que o teu dia era totalmente influenciado por aquilo que comias? Totalmente. Por exemplo, se o dia foi alegre ou triste, se foi bom ou mau, totalmente influenciado por a maneira como tu te portaste? Não entre muitas aspas? não totalmente, ou seja, apesar da comida sempre teve um grande peso na minha vida, eu tinha outras coisas que me deixavam feliz ou triste, ou seja, não era a única coisa, percebes? Mas sim, tinha um poder que não é suposto, ou seja, eu pensava em comida a toda a hora, no sentido de posso comer isto, não posso comer aquilo, e depois eu tinha uma coisa muito estranha, que eu sei que acontece muitas vezes, que é, quando eu estava a comer bem, eu tinha um senso de superioridade, que é, tipo, eu sou melhor que eles. Tipo, se estamos aqui neste Estás café... a comer uma saladinha com abacate, não é? Se eu estou aqui neste café e tu, tipo, escolheste um bolo e eu escolhi uma salada, tipo, eu sou melhor que tu. Isto a um nível muito inconsciente. Eu sei que isto não faz sentido nenhum hoje em dia, não é? Mas na altura, Mas isso existe. sendo o mais honesta possível, era o que acontecia. Porque a comida também é um veículo de status. Exato. O corpo, a comida, as férias, os cães, não é? Sim. Agora o cão de status é o Salsicha, exatamente. Antes era o bulldog francês, agora já não. Agora é dar os bulldogs franceses e trazer as salsichas. Não, mas é verdade, estamos a brincar, mas é assim que funciona. Era o que acontecia, totalmente. E sim, perdi-me no que estávamos a dizer. Então estavas, no fundo, a trazer o teu... Ou seja, não era um transtorno da compulsão alimentar, mas era um comportamento alimentar perturbado, que é na gíria uma má relação com a comida. Sim. E depois o que aconteceu, não sei se termina o raciocínio, mas eu ficava cada vez menos tempo em restrição e cada vez mais tempo no exagero. Ou seja, de repente o exagero que era um dia e depois no dia seguinte eu voltava, de repente no dia seguinte eu já não conseguia voltar e eu tinha que ficar semanas no exagero até me ter na cabeça de, não, eu agora vou voltar, vou fazer dieta e vou conseguir. E sempre nisto. Depois, nós estávamos na faculdade, entretanto conhecemos-nos, começámos a namorar, etc. E eu lembro-me que a última dieta que eu fiz, assim, mais a sério, que eu perdi algum peso, foi ainda na faculdade e lá está, eu já estava a fazer, lembro-me que estava a comer pouco, não tão pouco como a primeira dieta, mas eu não conseguia perder peso. E era tipo meio assustador, do género, estou a ter tanto cuidado, como é que eu não consigo perder peso? Antes dava, porque é que agora não dá? Sim, e eu fazia crossfit na altura. Ou seja, imagina, estava a fazer uma atividade física que é super intensa, estou a fazer uma dieta que é restrita também, eu sabia que estava a comer... imagina, se eu fosse fazer os cálculos, como nós aprendemos na faculdade, aquilo deveria permitir a perda de peso. E tipo, do género, não está a acontecer. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a restringir mais, não é? Péssimo. O metabolismo, no fundo, a adaptar-se ou a defender-se das restrições anteriores. Exatamente.
Ou seja, aí comecei sim a perder peso e depois não aguentei e voltei a recuperar o peso todo perdido. E pronto, aí eu acho que se eu já tinha pouca crença em mim, porque isto foram anos, ou seja, o que é que isto foi fazendo? Isto foi criando a crença e eu olhava para a minha vida e eu sentia que tipo, estava tudo alinhado, só faltava aquilo, tipo, do género, está tudo tão perfeito, eu tenho a vida tão organizadinha e está tudo tão incrível, porque é que a única coisa que me está a estragar aqui a organização que eu tenho da minha vida, porque é que é a única coisa que eu não consigo, estás a ver? Isso é um clássico. Eu já ouvi Sim. isso dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Por pessoas diferentes. Isso é um clássico. Está tudo a funcionar. A minha família, a empresa ou a profissão. Sou muito realizada em tudo o que faço. Mas esta área da minha vida é que nunca me sinto minimamente satisfeito. E era o que me acontecia, ou seja, imagina, claro que eu também tinha outros problemas, como toda a gente, mas eram coisas muito passageiras e que não me impactavam ao ponto de ser assim um grande problema. E esta área em específico era sempre aquilo que eu sentia que eu não conseguia desencalhar dali. E chegou uma altura que eu achei que, ok, tipo, eu nunca vou conseguir, mais vale parar de fazer isto, porque o que é que começou a acontecer? De repente, o peso que eu tinha antes de fazer a primeira dieta, eu já ia com mais 20 quilos, ou seja... Outro clássico. As dietas, ao longo de 10 anos, elas trouxeram mais 20 quilos e não menos peso, não é? Pronto, aí eu achei mesmo que não ia fazer... eu acho que nem achei que não ia fazer mais dietas, ou seja, eu acho que foi aqui que eu sinto que me comecei a cruzar com a questão do comportamento alimentar. E já não sei muito bem como, mas eu apanhei alguma coisa no Brasil que falava sobre o comportamento alimentar e sobre a compulsão alimentar. E foi aí que me deu o clique, eu olhei e pensei, tipo, isto sou eu. A descrever sintomas. Sim, aquilo que eu estava a dizer há bocado de... Sim, eu nem sim. sabia que eu tinha um problema, eu vi aquilo e eu pensei, então existe uma explicação. E ao mesmo tempo isto coincide... Acaba por ser o primeiro nível de consciência, né? Passar Sim. de eu nem sei que tenho, agora eu sei que tenho este problema. Sentes que aí foi esse ponto de viragem, do nem sei que tenho para agora já sei? Isso, e coincide também com a altura que nós fizemos um estágio e nesse estágio eu não dava as consultas, mas eu comecei a ter contacto com as pessoas e fazia tipo meio acompanhamento entre consultas que não era eu que as dava. E já não sei o que é que veio primeiro, se veio eu cruzar-me com este conteúdo, eu acho que até o que veio primeiro foi este contacto com as pessoas, ou seja, o que é que começou a acontecer? Eu comecei a falar com pessoas que eram acompanhadas a nível nutricional e eu fazia um bocadinho o acompanhamento entre consultas a esclarecer dúvidas, etc. E de repente comecei a perceber que as pessoas passavam por isto, ou seja, as pessoas muitas vezes estavam-me a relatar e eu estava a pensar, eu também sou assim, mas depois tipo calada, do género, pois, Sónia, temos que não sei o que era, estás a ver? Estou a brincar, mais ou menos. Mas Na por altura dentro era o que sabias, era o que eu sabia, né? sim. Mas por dentro eu estava do género, esta pessoa está-me a descrever. Ou seja, eu não sou a única e isto é uma questão, percebes? E é isso que eu estava a dizer, já não sei o que é que veio primeiro. Foi esta coisa do contacto com as pessoas ou se foi o começar a ver mais sobre o assunto. Mas talvez até tenha sido começar a falar com pessoas, ver que não sou a única e de repente vou pesquisar um bocadinho mais e estes conteúdos começam a aparecer. Acho que até deve ter sido assim. E depois, isto coincide também com a altura que eu sinto que foi muito importante para mim, que eu tinha muita... Ou seja, nestes anos todos que eu trabalhei, eu tive muitos trabalhos. Eu fui recepcionista numa clínica, eu trabalhei na EDP, eu trabalhei tipo, na CUF, trabalhei em montes promotora de eventos, fiz muitos trabalhinhos de tudo e mais alguma coisa. Eu trabalhei na recepção de uma clínica que era uma clínica tipo, normal, tipo, tinha fisioterapia, nutrição, etc. E eu fazia meio a parte... sabes que nas clínicas as pessoas ganham a percentagem, ou seja, eu fazia a parte de divisão de, ok, a pessoa pagou tipo 100 euros, o que é para a clínica, o que é para o profissional. E eu deparei-me com uma coisa que acontece em Portugal, que é os profissionais terem que andar a saltar de clínica em clínica, não fazerem um rendimento que seja suficiente deparei-me também com as pessoas constantemente, eu lembro-me muito bem de pessoas irem ter comigo à recepção e dizerem, Clara, olha, tenho consulta com a nutricionista no dia não sei quanto, acha que posso adiar 2 semaninhas porque eu ainda não fiz nada e assim faço e depois marcamos? E eu pensei,
não me identifico nada com isto, imagina, não é um rendimento que me pareça minimamente interessante e sequer às vezes possível de viver. As pessoas estão meio que sempre a desmarcar e a desistir, e então eu tinha a crença de que eu odiava a clínica, eu não queria atender pessoas, e tu lembras-te que quando nós saímos da faculdade eu achava que ia trabalhar na Sonai. Tipo, era o que eu queria, era trabalhar na Sonai. Nós tivemos uma professora que trabalhava na Sonai e eu gostava da maneira dela, e eu queria, e fui falar com essa professora até para fazer lá... Se calhar se não tivesses empreendido é lá que terias... Não digo que se fosse lá, mas em alguma coisa do género, estás a ver? Era possível? Lembro-me que até chegámos a falar com ela, não sei se lembras, para fazer lá um estágio e não sei o quê, que depois nunca chegou a acontecer. E eu tinha muito pouca crença na clínica. Eu lembro-me do Tiago dizer, sei lá, às vezes quando falávamos em planos futuros, ele dizia do género, podemos tipo, ter um trabalho tipo, meio na indústria ou assim, e depois, por exemplo, tipo, ao final do dia, damos umas consultas. E eu tipo, não, Tiago, tu não tens noção como é que isso funciona, é super difícil, não dá para fazer dinheiro nenhum dessa maneira, é horrível, depois as pessoas lembro-me disso como se fosse hoje. Estávamos na Tu FNAC, tinhas a crença que não era possível Sim. viver da nutrição, nem fazer dinheiro com a nutrição. Sim. Que é completamente é mentira, Sim. não é? Claro que é possível. E pronto, eu não queria mesmo ser nutricionista clínica, não me identificava nada, e hoje eu também vejo que eu acho que isto devia mexer com uma parte interna minha, que era do género, eu tenho que dizer às pessoas para fazer uma coisa que eu nem sequer consigo fazer, ou seja, qual é a autoridade que eu tenho? Mais vale nem ir para aí, que assim meio que nem sou descoberta, porque ao mesmo tempo, ou depois, isto também é era um tema para mim, que é, eu meio que sou nutricionista, mas eu não consigo fazer nada disto, deixa ver se ninguém descobre a fraude que eu sou. Ou seja, deixa ver se eu passo aqui entre os pingos da chuva, vou ali para a Sonai, que nem se faz nada de clínica, ou seja, se eu consigo comer os legumes ou não é meio indiferente, porque se eu estou a fazer aquela parte dos textinhos e mais não sei o quê, assim ninguém me descobre, estás a ver? Já meio tipo síndrome do impostor. Sim. E uma parte que eu sinto que foi muito importante para mim foi quando nós fizemos esse estágio, que eu comecei a ter mais contacto com pessoas, eu comecei a perceber que, primeiro, era possível falar com as pessoas de uma outra forma, ou seja, eu, apesar de nós termos aprendido as coisas de uma forma muito beabá, de tipo, tem que ser assim, imagina, quando tens uma pessoa à tua frente, tu tens a liberdade para ir para outros caminhos, tu não tens que fazer as coisas exatamente da forma que te ensinaram, não é? Até porque aquilo foi formação base, não é? Depois Sim. disso já... Mas não é assim que nós, com aquela idade, olhamos para a faculdade, não é? Parece que é tudo. Escolhi esta profissão, agora para o resto da vida tenho que fazer da forma que eu aprendi, não é? Sim, e depois mesmo do ponto de vista financeiro, que obviamente também é uma área que é importante naquilo que é o nosso trabalho, Claro. eu percebi que, ok, aquilo foi a minha experiência naquela clínica, mas há muitas nutricionistas a fazer uma vida completamente normal e muito confortável com uma clínica própria. Então sinto que aí foi um bocadinho o desbloquear de... Ao mesmo tempo que eu percebi que havia pessoas a sentir aquilo que eu sentia e que talvez houvesse uma solução, porque eu aqui ainda não tinha a certeza que havia uma solução, mas eu comecei a ver mais conteúdo sobre o tema e é do género, ok, se calhar a solução é por aqui, mas eu meio que nem acreditava ainda muito bem, sabes? E do ponto de vista financeiro também percebi que, ok, se calhar isto pode ser uma saída profissional de criarmos nós uma clínica e fazermos nós isto. E por que não juntar as duas coisas? De repente fazemos uma clínica, ou seja, a parte financeira meio que está garantida porque os outros conseguem, nós também conseguimos, e ao mesmo tempo vamos para esta meia solução que eu estou aqui a descobrir, deixa ver se isto é mesmo verdade ou não, e juntamos as duas coisas e criamos Foi mais a ou menos clínica. assim que aconteceu. E pronto, a nutrição... Eu nessa altura, recordas, também estava num processo evolutivo muito grande, a nível de autodesenvolvimento, e eu lembro-me que tínhamos conversas, ou seja, eu trazia-te coisas que estava a aprender, partilhava contigo e tu trazias-me essa questão mais comportamental, uma perspectiva diferente de olhar para a nutrição. Sim. Foste tu que descobriste, não fui eu. Foi Depois eu trouxe, foi a minha parte do processo evolutivo que eu fui fazendo comigo próprio. Sim, foi complementar, porque o Tiago trouxe muito a parte de desenvolvimento pessoal e eu trouxe muito mais a parte mesmo do comportamento alimentar, da relação com a comida, e nós no fundo juntámos os dois, mas nós nesta altura, nós nem sabíamos que era uma coisa complementar. Portanto, não sei se te lembras, mas eu queria esta questão da clínica do comportamento alimentar, mas tu querias mais a parte de ajudar as pessoas na parte de hábitos, de motivação, na altura tipo disciplina, mais até a nível de desenvolvimento pessoal, nada a ver com a nutrição. E depois o que começou a acontecer foi... E tive quase, inclusive, a tomar essa decisão.
Sim, depois o que aconteceu foi que nós criámos a Nutrência, estávamos tipo no carro, na praia, com uma garrafa de vinho, e eu vi uma rapariga no Instagram a partilhar que tinha criado uma marca e que havia um site que gerava nomes de marcas e que tu metias tipo 2 ou 3 palavras e o site gerava-te com aquelas 2 ou 3 palavras Parque de estacionamento da Fantatelha. Exato. Não foi? Foi. E pronto, nós fomos a este site e metemos nutrição e ciência. E saiu Nutrência. E nós, e depois metemos os 2 pontinhos por cima para ficar mais tchanã. É esta a história. Hoje em dia, nós já não nos identificamos muito com nutrição e ciência e percebemos que nutrição e consciência também encaixa. E pronto, criámos uma página no Instagram, felizes, contentes. Uau, vamos Temos ter um negócio! E na verdade temos um website. E lá está, eu sempre fui muito perfeccionista e eu pensei, se nós vamos ter um negócio, eu quero ter um site. Tu fizeste aquilo sozinha para aí 2 semanas? Eu comprei um curso de como fazer um site e fiz... Não, eu tenho isto do hiperfoco, não é? Ou seja, eu quando meto uma coisa na cabeça... Vais até às últimas vou instâncias. até às últimas. Então, de repente, imagina, ficava até super tarde a fazer o site. Fiz tipo numa semana o site, eu não percebia nada daquilo, mas passei a perceber. E pronto, a partir daí a Nutrência foi crescendo aos poucos, devagarinho. Eu sinto que nós nunca tivemos aquela coisa de... fazemos alguma coisa e de repente, bum, tipo... Falámos nisso nas últimas semanas, sim, né? nós nunca fomos as pessoas... O nosso processo é muito gradual. O nosso processo de crescimento na Nutrência sempre foi muito, muito gradual, ou seja, nós não fomos de todo as pessoas que, tipo, meteram um post no Instagram e de repente choveram clientes. Isso nunca nos aconteceu. Sempre eu sinto que se a Nutrência hoje é aquilo que é, e hoje eu sinto que temos verdadeiramente uma empresa, temos verdadeiramente um negócio que funciona, tanto para o lado do cliente, que ajuda aos clientes, como do ponto de vista de sustentabilidade do negócio, da parte financeira, que é super importante para conseguirmos ajudar, claro, um ajudar negócio as pessoas. que não lucra está destinado ao fracasso, Sim, não é? e se nós temos isso é porque nós persistimos o tempo suficiente, porque honestamente nós passámos por várias fases, algumas boas, outras não muito boas, mas acho que na altura que nós começámos era muito vendida aquela ideia de que tipo, qualquer pessoa pode ter um negócio, meio que começas, fazes uns posts no Instagram e de repente chovem clientes e a vida é linda e maravilhosa. E para nós nunca foi assim. E eu sinto que nós tivemos que passar por uma fase de, ok, não são só rosas e flores, vai haver momentos que não são assim muito bons e ao mesmo tempo não desistir para conseguir manter. E depois o que foi acontecendo, fazendo aqui ir buscar um bocadinho aquilo que eu estava a contar há bocado, foi que nós começámos a atender pessoas e lá está, eu sabia que, ok, isto pode ser uma possibilidade, mas imagina, eu não faço ideia se funciona ou não, nunca atendi ninguém desta maneira. Comigo ainda estou meio a testar. Onde é que estão as provas, não é? Exatamente. E começámos a atender pessoas e aos poucos eu comecei a perceber, ok, se calhar isto para estas pessoas funciona. E se recuarmos há 100 episódios atrás, se nós formos ouvir os episódios, é engraçado porque nós tínhamos muita certeza de que a questão da relação com a comida nós conseguíamos ajudar, porque nessa altura nós já trabalhávamos, já atendíamos pessoas e já tínhamos as provas de que podíamos ajudar, mas se tu reparares, sempre que nós falávamos de perda de peso, nós falávamos de uma forma que é meio do género. A relação com a comida nós conseguimos. A perda de peso, meio que nem vamos falar, porque meio que nós nem temos a certeza se é possível ou não. Porquê? Porque o nosso processo, obviamente, é um processo muito mais de médio prazo. Ou seja, se nós tínhamos começado, antes de iniciar o podcast há 100 episódios atrás, se tínhamos começado a trabalhar há 2 ou 3 anos, nós ainda não tínhamos o histórico suficiente, porque depois a entrada de clientes obviamente também foi gradual, para perceber se a perda de peso era possível ou não. E mesmo no meu processo comigo própria, o que é que foi acontecendo? Foi acontecendo que, em termos de relação com a comida, foi ficando uma coisa muito mais estável, ou seja, foi um processo gradual, mas eu deixei de ter estes episódios de comer tudo, de repente já conseguia ter as coisas em casa e comer quando queria, e de repente, imagina, esquecia-me que tinha um chocolate no armário, que para mim era do género, tipo, what the fuck? Como assim? Esse é um clássico, quando deixas de estar de dieta e passas a trabalhar a tua permissão alimentar. É que antes eu estava na cama e eu lembrava-me, eu tinha tipo o separador aberto de tens um chocolate no armário e de repente consigo-me esquecer que ele está lá e ele fica lá semanas e eu fico, oh meu Deus,
chocante. O chamado food noise, né? Sim. Depois, ao mesmo tempo, ou seja, neste processo eu também queria perder peso, até porque eu tinha ganho peso ao longo do tempo, com as dietas que eu fui fazendo e as restrições que eu fui fazendo, eu tinha ganho peso, ou seja, eu já não tinha a expectativa de ter um peso tão baixo como eu queria na primeira dieta, mas tipo, eu queria ter um peso com que eu me sentisse confortável, ou seja, eu não queria ser, eu nunca vou ter 50 quilos e eu estava ok com isso, percebes? Porque eu tenho 1,74 m, tipo, nem é aos 50, tipo 60, se calhar não é um peso que seria sustentável para mim e eu já estava ok com isso. Mas eu também não queria estar com aquele peso com que eu estava, eu queria perder algum peso. E também tive que fazer aqui um processo comigo própria de, tipo, é ok, eu queria perder peso, ou seja, não é eu não estou a fazer nada de errado, eu não estou a ser... sei lá, má pessoa, ou não estou a não respeitar o meu processo por eu querer perder peso. Mas se calhar eu já não quero perder peso daquela forma que eu queria antes, ou seja, eu quero que seja uma coisa muito mais gradual, ter a certeza que é sustentável a longo prazo e ao mesmo tempo quero manter uma boa relação com a comida, ou seja, se a perda de peso com estes moldes acontecer, eu quero. Se for de outra forma, então essa perda de peso eu não quero, porque eu já sabia pela experiência anterior que não ia ser possível. Ias continuar a aumentar o peso ao longo da vida a cada dieta restritiva que fosses fazendo. E depois o que foi acontecendo foi que nós começámos a ter cada vez maior volume de entrada de clientes, ao mesmo tempo eu também estava a fazer o meu próprio processo e comecei a perceber que a perda de peso sim era possível, e tanto por mim como por clientes que acompanhávamos, então nós sentimos-nos mais confortáveis para começar a abordar a perda de peso de uma outra forma, do género, ok, é possível perder peso sim, talvez não seja o peso que tu idealizas, ou seja, quanto peso vamos descobrir no processo, não te conseguimos garantir que vais perder tipo 30 quilos, deixa ver, o teu corpo é que vai meio comandar o processo e perceber até que ponto é que é possível perder peso de forma saudável e sustentável, que é sempre aquilo que é o nosso molde, o nosso mote. E pronto, ou seja, hoje eu olho para trás para os episódios e eu sei que muita gente quando chega a um podcast anda para trás e começa pelos primeiros episódios, e eu sei que a forma como nós abordávamos esta questão da perda de peso era completamente diferente, porque, imagina, era a nossa experiência na altura, ou seja, nós estávamos, lá está, a ser transparentes com aquilo que era a nossa realidade, nós não queríamos... É muito difícil dizer as coisas com segurança quando não tens provas, não é? Exato. Hoje é mais fácil porque temos provas, agora na altura não tínhamos. As únicas provas que tínhamos era que, de facto, as pessoas que vinham ter connosco e que nós acompanhávamos, elas melhoravam a relação com a comida. Esse ruído alimentar, o food noise, tendia a desaparecer, os comportamentos ficavam mais saudáveis, a pessoa não sofria com a questão do posso comer isto, não posso comer isto, ou seja, tendia a acabar com o ciclo da restrição e exagero. Tudo isso nós tínhamos provas, não eram muitas na altura ainda, mas já tínhamos algumas provas que funcionava. Agora o emagrecimento na altura era mais difícil, não é? Sim, um trabalho que eu fiz em conjunto, que eu sinto que também foi muito importante para mim e que nós também acabamos por facilitar no nosso processo, é o trabalho da relação com o corpo, porque eu hoje olho para o meu corpo de uma forma que eu não tinha a capacidade e as ferramentas de olhar lá atrás, no sentido de, lá está, eu acho que nós às vezes olhamos para o nosso corpo de uma perspectiva quase de como é que eu posso chegar à perfeição, que nunca vai acontecer. E eu lembro-me que nesta primeira dieta que eu fiz mais a sério, eu fiquei mesmo tipo, muito magra, e mesmo assim eu não estava satisfeita, no sentido em que eu percebia que já não queria emagrecer mais, até porque as pessoas começavam a dizer, tipo, estás magra demais, sabes, tipo, tem sempre alguma coisa a dizer, e nessa altura já era, estás magra demais, e eu pensava, ok, agora já não é emagrecer, mas agora eu quero tonificar mais e ganhar massa muscular, e só aí é que eu vou estar satisfeita. Só que eu comecei a perceber ao longo do meu processo que só aí é que eu vou estar satisfeita nunca ia acontecer. É eterno, não é? Porque eu ia ok, agora ganho massa muscular. Ok, então já era suposto estar satisfeita. Não, mas agora eu ainda podia isto. E de repente a barrinha está sempre a aumentar, não é? E um processo que foi muito importante para mim foi de aceitar o processo e aceitar que na fase em que eu estou, a cada momento, vão haver coisas que eu gosto mais, vão haver coisas que eu gosto menos, mas tipo, é ok. E uma coisa que para mim foi muito importante na relação com o meu corpo, houve uma altura que nós treinávamos num ginásio que tinha muitos espelhos e de repente nós treinávamos em frente ao espelho e eu via partes do meu corpo
que eu não via no dia-a-dia, porque de repente estou tipo a fazer 5 os pesos, tipo, eu não vejo isso no dia-a-dia, né? Não estou ao espelho, tipo assim. Claro. E de repente, sei lá, havia pequeninas coisas, tipo uma celulite aqui, uma coisinha ali, que meio que, tipo, era visto quase como um defeito, estás a ver? E com a exposição gradual, no fundo, eu fui olhando para aquele tipo de coisas que eram defeitos, como tipo, ok, é assim. E de repente consegui começar a olhar com uma neutralidade muito maior. E o que é que isto fez, depois com repetição e ao longo do tempo? Isto fez com que eu olhasse para o meu corpo de uma forma muito mais neutra, no sentido de há coisas que, do ponto de vista estético, podem não ser as mais bonitas daquilo que é o meu olhar, mas não têm uma conotação negativa, percebes? É só o que é. E não quer dizer que eu não possa tipo, continuar a melhorar e até essas coisas desapareçam ou não, porque há algumas que provavelmente não vão desaparecer, porque é o que é a nossa genética. Olha o meu pé, ficou como era. Não pude alterar, mas estar mais ok com isso, percebes? E acho que isso também foi super importante para mim, para quando eu comecei a conseguir perder peso e de forma sustentável, porque de repente já passaram anos e eu estou a conseguir manter essa perda de peso. Esqueci-me o que é que eu ia dizer, mas conseguir, ou seja, as duas coisas estarem em conjunto, percebes? Porque senão o que eu sentia era que tipo, nunca ia estar bom, ou seja, eu ia perder peso, mas como era sempre preciso mais alguma coisa, porque não ia estar bom o suficiente, ia-me estar sempre a levar a um nível que ia chegar ao ponto que ia deixar de ser sustentável. Sim, isso também acontece muito porque nós temos a tendência de colocar o nosso olhar sempre no que ainda falta, né? E vivemos nessa escassez. De ainda falta isto, agora falta tonificar, agora falta. E eu sinto muito isso também, não tanto em relação ao corpo, mas eu tenho essa questão e estava a pensar nisso enquanto estavas a partilhar, em relação ao meu autodesenvolvimento. Às vezes tenho que fazer um esforço para apreciar o que já é, o que já existe e desfocar daquilo que ainda falta e daquilo que ainda não é. É que vai Porque faltar sempre isso tanto. traz muita ansiedade, traz insatisfação, né? Porque estás à procura do copo que está meio vazio e não estás a observar o copo que está meio cheio. Porque se o copo estiver cheio a meio, a escolha é tua, não é? Eu posso olhar e dizer que está meio vazio, eu posso olhar e dizer que está meio Sim. cheio e em ambos os casos eu tenho razão. Sim. Então eu acredito que também seja muito por causa disso. Não só, obviamente, um contexto sociocultural, uma cultura do corpo, isso tem um impacto gigante, mas acredito que também seja esta questão. Sim, outra coisa que eu me estava a lembrar, que também nunca partilhei, mas que também fez e faz muita diferença no meu processo, é este trabalho de desenvolvimento pessoal em conjunto com o trabalho da relação com a comida é super importante, porque eu percebi ao longo da minha jornada que eu também me sabotava, tinha muitos comportamentos de autossabotagem e até posso partilhar uma percepção que eu tive há uns anos. Houve uma altura, ou seja, como eu tinha partilhado, eu fui a várias nutricionistas quando era mais nova e imagina, não quer que isto esteja mal interpretado, mas as nutricionistas tinham tipo, o corpo muito padrão, eram muito magrinhas, pequeninas, Sim. era o que era. E eu percebi também com o meu processo e quando tínhamos a nutriência que eu tinha a crença que se eu perdesse peso, que as pessoas de certa forma iam confiar menos em mim, porque na altura eu tinha-me sentido tipo desconfortável, porque do género, então mas porquê é que não comes isto? Porquê é que não fazes isto? Porque é só não comeres. E de repente eu tinha a crença de que se eu perdesse peso as pessoas iam achar que eu ia fazer isso com elas, percebes? Então eu achava que se eu não perdesse peso, que de certa forma as pessoas se iam sentir mais confortáveis comigo e que foi uma coisa que eu tive que desconstruir para tipo, ok, imagina, o meu corpo não tem nada a ver com a pessoa que eu vou ser enquanto profissional com aquela pessoa e o meu peso não diz nada sobre a forma como eu vou acolher e receber aquela pessoa. Então, mas também foi um ponto em específico, houve mais obviamente, mas foi um ponto em específico que eu tive que trabalhar de, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu sou uma pessoa empática e que consegue perceber perfeitamente o que é que a pessoa está a passar com este peso, eu também se tiver menos peso também vou conseguir. A pessoa que eu sou não vai mudar por causa disso, não é? Mas isto para dizer que este trabalho de desenvolvimento pessoal, e é por isso que nós também trazemos muito estes temas aqui para o podcast, é fundamental. E eu vou dizer que não só é fundamental, como é tipo
mais de metade do processo, porque se nós trabalharmos em nós... Estamos a ir à raiz, não é? Exatamente. A tese da nossa filosofia, se quisermos, alimentar, de saúde, é na base do ser, fazer e ter, não é? E o que acontece é que muitas das vezes vamos para um processo focados no ter. Eu preciso de ter um corpo mais tonificado, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Só que a questão é, quem é que tu tens de te tornar para o resto ser uma consequência daquilo que tu és capaz de fazer porque te tornaste ao nível da identidade. E o nosso processo é focado nisso, não é? Ou seja, eu sou uma pessoa que se cuida mais, eu sou uma pessoa que ganha gosto em alimentar-se bem, eu sou uma pessoa que desenvolve uma boa relação com a comida, comigo mesmo, com o meu corpo. A consequência disso é ter comportamentos mais saudáveis, mais gentis para comigo próprio. E a consequência desses comportamentos acaba por inerência ser os resultados, não é? Seja ao nível do emagrecimento, de estar em paz com quem eu sou, com a comida, com o meu corpo. E isto é um pensamento, se formos a ver, até simples de compreender, mas muitas das vezes nós não agimos dessa forma. Nós não queremos fazer esse trabalho de construção de nós mesmos, na base do ser, quem é que eu quero ser, para poder fazer e ter, mas sim... que é que eu quero atingir ao nível dos objetivos. Mas se a minha identidade atual não me permite fazer um conjunto de coisas, ter um conjunto de hábitos que por consequência permite esses resultados, é uma ilusão. Como é que eu vou ter se eu não for antes? É muito simples de compreender, mas nós não o fazemos. Eu acho que... Estou a generalizar, Sim, atenção, claro. nós fazemos-lo, claro, muita gente o faz, mas na esmagadora maioria Como dos seres casos, humanos- o que eu vejo é que estamos mais focados no ter. Porque eu acho que como seres humanos, nós todos, se pudéssemos saltar o processo... Claro que depois tu começas no processo e tu percebes que existe um gosto nesta parte de te tornares, mas se não tivesses neste processo, se antes os resultados rápidos fossem possíveis, tu terias lá atrás assinado por baixo e Sem dúvida. adjudicado já os resultados rápidos. Sem dúvida. Portanto, eu acho que é humano, nós queremos as coisas rápidas, mas faz parte de ser adulto perceber que isso não é possível. Ou seja, depois nós temos uma escolha. Ou nós estamos continuamente a bater com a cabeça e a querer os resultados rápidos e a desiludir-nos e a frustrar-nos e agora vou tentar novamente e estamos sempre nisto, ou nós chegamos a um ponto em que percebemos que, ok, vai demorar tempo, eu gostava que fosse de outra forma, mas não é. E acho que só existem esses dois caminhos, percebes? Mas sim, é isso, mais nada. Sim. E é fundamental, eu vejo que é fundamental ganharmos gosto pelo caminho. Porque se nós ganhamos Acho gosto, que essa é a chave. é a chave. Se nós vemos prazer em tornar-nos uma pessoa com valores, com atributos, com capacidades diferentes, se ganharmos gosto por esse caminho, vamos desfrutar de novos hábitos e novos resultados e as coisas ficam mais leves, não é? Porque não estamos focados na cenourinha, não é? À frente dos olhos, mas estamos focados na construção de nós próprios. Eu acho que isso é fundamental. Ganhar gosto, ver prazer na construção de E o que não mim próprio. significa que quando chegas à cenoura não ficas contente também, mas não é o único objetivo, ou seja, existe mais para além disso. E fazendo aqui a questão com perda de peso, não significa que quando perdes peso não ficas orgulhosa de ti, não te sentes melhor e não ficas com aquela sensação de consegui, mas tu olhas para trás e não foi um sacrifício e um sofrimento para lá chegar, ou seja, tu tiraste prazer do processo de desenvolvimento que tiveste que fazer, porque só dessa forma é que tu vais conseguir manter esse processo de desenvolvimento e só dessa forma é que nós conseguimos garantir que a perda de peso é sustentável a longo porque prazo. tu tornaste a pessoa que vai manter aqueles resultados. Exatamente. Para terminarmos, tu já há algum tempo na conversa mencionaste era perfeccionista e sou muito perfeccionista. Foi uma força de expressão ou tu ainda te sentes uma pessoa muito perfeccionista? Qual é que é a avaliação que tu fazes de ti mesma hoje? Eu acho que sou uma pessoa É perfeccionista. uma pergunta aberta, no fundo. Eu acho que sou uma pessoa perfeccionista, percebi ao longo do meu processo que era claramente uma limitação e mais do que perfeccionista
eu sou e era muito 8 ou 80. E hoje talvez já não me identifique tanto com o 8 ou 80, eu sou tipo um 40-60. Ou seja, eu não sou equilibrada, eu não sou um 40, mas eu estou no caminho. Ou seja, eu estou ali, já não estou tanto no extremo, percebes? Estou no meio termo. E sinto que esse 8 ou 80 foi aquilo que no fundo mais me prejudicou e ajudou. Prejudicou porque foi o que me levou aos extremos, ou seja, de fazer as coisas ao limite, ao ponto de não ser sustentável, e ajudou no sentido de também foi por ser muito focada e quando meto uma coisa na cabeça a coisa vai acontecer, que também estamos aqui hoje. Então acho que é uma característica da minha forma de ser e da minha personalidade que tem limitações, mas também traz coisas positivas, percebes? E o que eu estou a fazer, no fundo, é aprender a viver com isso de forma mais funcional. Ou seja, aproveitar que, ok, quando eu meto uma coisa na cabeça, eu esforço-me efetivamente e essa coisa acontece e eu invisto tempo e energia e consigo me focar para a coisa acontecer, mas também perceber que muitas vezes acaba por ser uma limitação que acaba por me prejudicar e cada vez mais rapidamente me apanhar quando isso está a acontecer e, olha, calma lá, estamos a ganhar consciência que estás a fazer a mesma coisa que já fizeste anteriormente. Então vou reverter. E dou um exemplo. Esta questão do 8 a 80 manifesta-se em muitas coisas da nossa vida. E em mim especificamente, era mesmo em muitas coisas. E às vezes até na rigidez que eu tinha quanto a rotinas. Por exemplo, se eu pensava que amanhã eu vou acordar às 8, das 8 às 8 e um quarto, eu quero arrumar o escritório, depois vou tomar um pequeno almoço, às 9 começo a trabalhar. De repente já não acordei às 8, acordava às 8 e um quarto. Imagina que só tinha mesmo trabalho obrigatório às 11 e às 9 às 11 era para ir adiantando coisas que não eram assim tão urgentes. De repente acordei às 8 e um quarto, vou às 11 começo, já não vale a pena. Não vale a pena, né? E o meu trabalho agora, e vou já puxar isto para o final do episódio para o combinado que eu estou a fazer comigo própria. Era o que eu te ia perguntar a seguir. O trabalho comigo própria, o trabalho comigo própria, o combinado comigo própria tem sido muito este, de cada vez mais cedo ganhar consciência de são 8 e um quarto, eu pensei que era às 8 e agora já não vai ser igual como eu tinha planeado, mas olhar para o que eu tinha planeado como um plano e não como a realidade. Ou seja, uma coisa é aquilo que eu planeei, mas a realidade é outra coisa completamente diferente que nós não temos assim tanto controle. E que vai bater teres flexibilidade com aquilo que te aparece e com aquilo que acontece que não foi planeado, não é? E vai bater um bocadinho à forma como nós começámos esta conversa, de eu gosto de ter a sensação de controlo, mas claramente isso não é possível, ou seja, a vida é 99% imprevisível. Tipo, este telhado pode-nos cair agora neste momento em cima da cabeça e eu não posso fazer nada. E eu não posso fazer nada As probabilidades não são isso. altas, mas existe a possibilidade. Ou seja, a sensação de controlo e a ideia de que temos controlo sobre alguma coisa é completamente irreal, sim. Então o meu trabalho tem sido cada vez mais ficar consciente de mim própria, dos comportamentos que eu tenho, da forma como eu penso e aos poucos ir corrigindo para formas mais funcionais e que me levam mais de encontro àquilo que no fundo eu quero ser no futuro. Boa. No fundo é menor rigidez e maior flexibilidade, não é? Assim, exatamente. De forma resumida. Boa. Correu bem? Pois correu. Nice. Então, no link da descrição podem agendar a vossa primeira consulta de terapia nutricional gratuita. Se tiverem dúvidas se este processo é para vocês ou não, marquem a vossa consulta gratuita no link abaixo e bora, venham ver pelos vossos próprios olhos. Vamos ser 100% transparentes. Se não for para vocês, seremos os primeiros a dizer que não faz match. Então, marquem a vossa consulta e bora, até para a semana. Também tem na descrição as nossas redes sociais. E é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira às 8.